E aí, gente, tudo bem? Boa tarde. Você geralmente me vê escondido ali ou falando alguma coisa aqui, né? Então deixa eu começar falando uma coisa para vocês, ó. Eu não sei pregar. Entretanto, eu tenho um único objetivo hoje aqui. Eu estava falando sobre isso pro André, ele falou, mano, você que vai pregar hoje? Eu falei, cara, a primeira palavra que eu vou falar hoje ali é isso, eu não sei pregar. O Yuri me perguntou a mesma coisa, então eu estou cumprindo o que eu disse ali. Talvez não do jeito convencional, mas eu tenho um objetivo aqui hoje, te incentivar a ter um relacionamento real com Jesus. Porque isso transformou a minha vida. E eu acredito muito, muito, muito que pode mudar a vida de cada um de vocês que está aqui hoje. Isso não é papo de coach, estou falando de transformação real. Só que a gente tem dentro disso algumas barreiras. A gente tem alguns desafios. E talvez o maior desses desafios seja o que eu já até falei aqui em uma outra ministração, mas eu vou relembrar, eu vou falar para quem não estava aqui, que é a saturação semântica. A saturação semântica é quando você ouve um termo tantas vezes, pensa em algum termo agora aí, que você ouviu desde criança, alguma palavra ou alguma ideia. E a saturação semântica acontece quando você ouviu isso ano após ano, e o seu cérebro, como um mecanismo de defesa, desligou para o significado real daquilo. Então é por isso que, com esse desafio, para vencer essa barreira, isso aqui não vai ser um sermão. Eu vou conversar com você. Só que para que eu consiga conversar com você, quando a gente tem que estar conversando, a gente tem dois agentes numa conversa. Duas pessoas, né? Eu preciso, então, que você se conecte comigo agora. Eu não vim aqui falar sobre mim. Mas para que você entenda e a gente consiga quebrar essa barreira semântica, eu preciso que você se conecte comigo para que Deus fale com você através de mim. Você topa fazer essa conversa comigo, sim ou não? Sim. Ok. Então vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade que a gente tem de estar aqui e de ouvir a Tua voz. Eu te peço humildemente que nesse momento, para que a gente consiga entender o único objetivo de hoje aqui, que é ter um relacionamento, plantar essa semente de ter um relacionamento real contigo, que o Teu Espírito Santo quebre agora toda a saturação semântica que pode estar na nossa mente relacionada a essa ideia. Por favor, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Então, para que dentro dessa conversa, beleza, vocês já aceitaram, a gente se conectou. Eu vou contar para vocês 3 coisas que eu aprendi estudando a Bíblia inteira por 11 meses. Se valeu a pena, se não valeu a pena, o que mudou. E eu prometo que eu vou ser extremamente sincero, respeitando o tempo que vocês dedicaram para estar aqui hoje. Vou ser bem sincero. Se depois nunca mais me chamarem para pregar, aí é outra história. Mas eu vou trazer a mensagem aqui para você hoje. Já faz alguns anos que eu tento fazer um desafio, que é estudar a Bíblia em versões diferentes. E eu já tentei muitas coisas. Livros diferentes, ano bíblico, desafios, áudio. Então, para quem não sabe, você consegue muito aprender com áudio, desde que você treine a sua mente para isso. Então, existe um mito aí que você não consegue aprender com áudio, mas dá muito certo. Então, eu indico para você. Só que, tentei aplicativos como o Bible Plan, eu indico, mas esse ano foi diferente. E eu estou olhando mais para cá, não estou desprezando vocês não, porque tem mais gente aqui, aí eu vou ficar indo e vindo. Tá? Mas esse ano ele foi diferente. Alguma coisa mudou esse ano. E é isso que eu queria compartilhar aqui com vocês hoje. O que mudou? Por que esse ano foi diferente de todos os outros? O que eu descobri nessa jornada? Você já tinha feito isso outras vezes. E sem rodeios e sem delongas, eu já vou para o primeiro aprendizado. Pausa dramática. A sua mente agora vai para a saturação semântica e vai falar assim, Tiago, eu já ouvi isso muitas vezes.
Aí lembra de tudo que a gente fez antes, todo aquele exercício. E eu quero fazer mais um exercício com você agora, já que todo mundo se conectou comigo aqui. Coloca as duas mãos no seu coração agora. E fala assim, ó, em voz alta. Eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus. Fala mais uma vez um pouco mais alto. Eu preciso de Jesus. É exatamente isso. Você precisa de Jesus. Isso é o primeiro aprendizado, mas vocês vão entender no decorrer da nossa conversa aqui, que isso muda tudo. Todos os gêneros literários, a Bíblia vai ter narrativa, história, poesia, profecia. Todos eles vão deixar muito claro que nós precisamos de Jesus. E eu preciso que isso fique estampado em letras garrafais dentro do seu coração. Todos eles têm isso em comum. Quando a gente vai para o livro de João, e você vê ali vários encontros de Jesus, você vai ver que nesses encontros, ninguém era obrigado a aceitá-lo. Ninguém era obrigado a aceitar Jesus. Mas uma coisa ficava nítida. Com todas as pessoas, e é interessante, parece que Jesus tem mais interesse em falar olho no olho do que para multidões. Muitas vezes, coisas muito importantes, Jesus falou olho no olho. E ele não obrigava ninguém a aceitá-lo, mas ficava muito claro que aquela pessoa precisava de Jesus. Ficava muito claro que aquela pessoa necessitava de Jesus. O inimigo ele é muito sujo. Muito. E ele coloca uma ilusão para a gente de que a gente não precisa de Jesus. De que nós somos independentes. Fala assim, isso aí é balela. Ele usa a bendita ou maldita saturação semântica, porque você já pode ter escutado isso, principalmente, eu posso estar falando com grupos de pessoas diferentes, e veja em qual momento talvez você esteja agora. Eu posso estar falando com alguém que simpatiza com Jesus, com a pessoa de Jesus, mas ainda não aceitou ele como seu Salvador. Eu posso estar falando com alguém que já aceitou Jesus como seu Salvador, mas que perdeu totalmente aquele primeiro amor. Ou eu posso estar falando com alguém que cresceu no meio religioso, mas nunca teve um encontro real com Jesus. E que está aqui por costume. Ou eu posso estar falando com alguém que está queimando o evangelho dentro dessa pessoa, mas ela não sabe o que fazer. Sabe o que todos esses grupos de pessoas, todos esses momentos têm em comum? Todos precisam de Jesus. Quem já encontrou, quem não encontrou, quem nem sabe que está precisando, todos precisam de Jesus. Todos precisam de Jesus. E quando eu entendi isso, eu percebi como o inimigo, ele tenta te dizer que você não precisa. Ele cria uma ilusão, ou você mesmo cria uma ilusão, ele aproveita essa ilusão, que você consegue ser autossuficiente. E ele te amarra agora numa rotina onde o eu está no centro. E você entra numa corrida dentro do eu, e que pela perspectiva no reino não está te levando para lugar nenhum. Não tem felicidade lá. Eu vou te dizer o que você vai achar lá do outro lado, se você está nessa. Vazio. E às vezes você passa 1, 2, 3, 10, 30 anos. Não vai encontrar nada. Vai encontrar você mesmo. E o que nós somos? Nada. Nada. Vou fazer uma analogia emprestada, que talvez já tenha até sido feita aqui. Imagina que você está com muita fome. Muita fome mesmo. Alguém já sentiu muita fome? Mas imagina que você está com aquela fome de doer o estômago, que quando você bebe água gelada, ela bate e ela vai doendo. Assim. Eu espero que ninguém aqui nunca tenha passado necessidade, passado fome nesse sentido. Mas eu queria deixar mais pesado ainda. Se alguém aqui já passou necessidade ou fome, imagina esse momento agora, em que você passou por isso. A sensação que você estava tendo. E você que estava com uma fome moderada, como a do André, também. Imagina que eu te dou agora
um algodão doce. Lindo. Você está com muita fome. Esse algodão doce, o que vai acontecer se você comer esse algodão doce? Vai matar a tua fome? Mas ele vai explodir o sabor, certo? Né? Ele vai explodir. É um termo agora, me corrijam aí a galera da culinária se eu estiver errado, mas tem um termo dentro da culinária, da galera que curte isso, que é o umami, né? Que é quando explode o sabor dentro ele entra em contato com, enfim, não sei explicar. Mas o umami é isso, quando te explode o sabor. Mas quando ele não vai te nutrir. Vai passar a tua fome, o algodão doce, sim ou não? Não vai passar fome. É exatamente isso que acontece. Agora, quando a gente entende quem Jesus é e o que ele fala sobre si mesmo, ele fala assim, eu não sou algodão doce. Eu sou o pão. Mas eu não sou qualquer pão. Antigamente as galera chamavam de pão, né? A pessoa que era muito bonita. Eu não sou qualquer pão. Que tipo de pão é Jesus? O pão da vida. Ele fala assim, eu sou a água. Beba de mim e você nunca mais terá sede. Que tipo de água é Jesus? A água da vida. Todos nós precisamos de Jesus, porque Ele sim vai nutrir o que realmente a nossa alma anseia, o que realmente a gente busca, só nele a gente vai encontrar. Então eu repito, todos nós precisamos de Jesus. Agora fazendo uma analogia minha e um pouco mais abrasileirada, se você está com a mesma fome agora, imagina um prato de arroz, feijão e ovo frito. Vai matar a fome? E ainda é delicioso. Esse é Jesus. Jesus não é algodão doce. Ele é arroz, feijão e ovo frito. Que ele vai dar todos os nutrientes que você de fato precisa. Né? E esse momento aqui, então, e por que eu estou falando isso com tanta ênfase? Porque toda a nossa conversa depende desse primeiro ponto. Eu preciso que isso entre na sua mente. Eu passei a semana toda orando por cada um de vocês que ia estar aqui hoje. E eu precisava que o Espírito Santo, como me despertou nessa leitura e nesse primeiro aprendizado durante todo esse ano, porque foi isso que começou a mudar todo o jogo do meu relacionamento com Jesus. É isso que vai mudar o seu jogo do relacionamento com Jesus. Entender que você precisa dele. E isso conecta com o segundo ponto. Quando eu entendi a minha necessidade sobre Jesus, eu fui buscar uma palavra. E tem uma citação que me marcou muito, muito, muito. Que ela diz assim, você quer dominar a palavra ou você quer ser dominado por ela? A minha vida inteira eu quis dominar a palavra. As pessoas eram grego, hebraico, pá. Eu queria dominar a palavra. E aí eu comecei a ter um despertar em relação ao Espírito Santo, que talvez eu tivesse ido até então para a palavra, fundamentar as minhas teorias, ou sei lá o que eu tinha na cabeça. Eu não estava indo encontrar Jesus. Eu não tinha esse nível primário de consciência de que eu precisava dele. E é lógico que se eu não entendo, se eu não tenho clareza de que eu preciso de Jesus, daí para frente esquece. Quem sabe muitas pessoas que usam a palavra para massacrar outras pessoas, para se sobrepor a outras pessoas, você sabe como a palavra foi utilizada durante toda a história da humanidade. Guerras foram feitas em nome de Deus. Será que é porque essas pessoas não sabiam que elas precisavam de Jesus? Você não sabe que você precisa de Jesus? A Bíblia pode ser qualquer coisa. Quando eu acordei e despertei para isso, talvez esse tenha sido o ponto da virada. Eu não queria mais dominar. Eu queria ser dominado. Meu único objetivo agora era conhecer Jesus. E eu entendi que toda a palavra aponta para Ele. Toda a palavra aponta para Ele. Quando a minha motivação mudou, tudo mudou. E pasmem, eu entendi que... Ai, Tiago, isso é óbvio. Cara, não era para mim. Para você é óbvio, você está num outro nível.
Para mim não era. Não era. Isso mudou o jogo. A minha motivação, a forma como eu enxergava as pessoas, o mundo, a realidade mudou. Porque eu entendi. Um ciclo. Eu precisava de Jesus e agora entendi que aqui eu ia encontrá-lo. Ele é um ciclo que se retroalimenta. E aí eu queria deixar bem claro que eu entendo que a Bíblia ela tem, principalmente no Novo Testamento, né? As cartas de Paulo vão mostrar em dados momentos como a gente deve se comportar, como a gente deve viver. Eu não estou diminuindo a complexidade do texto bíblico. Tem muitos textos que são truncados. Às vezes é difícil a gente entender algumas coisas. Eu não quero ser reducionista aqui, mas eu quero que você entenda de uma visão mais ampla, uma perspectiva um pouco maior, de que toda ela aponta para uma pessoa. Que na palavra você vai encontrar uma pessoa. Acima dos mandamentos vai ter uma pessoa. E essa pessoa é Jesus, e nós precisamos de Jesus. E aí o ciclo se repete. O ciclo se repete quando a gente vai com essa consciência. E eu lembro que mais ou menos em junho, julho, eu estava terminando o Antigo Testamento e eu estava tão envolvido ali com o que estava acontecendo que eu fui na expectativa. E estava todo mundo ali, todos os autores, aquela turma inteira, na expectativa do Messias. Estava todo mundo. E eu fui com ele. Cara, todo mundo na expectativa. Vem o Messias, lá vem o Messias, lá vem o Messias. Chegou o Novo Testamento. E aí Jesus frustra todas as expectativas. Todas as expectativas. Inclusive as minhas. Só que os humildes ali, dentro da história, eles entenderam que Jesus era de fato o Messias. Só que ele era um Messias diferente. Porque eles estavam esperando um Messias, um libertador. Eles tinham de onde tirar essa ideia de que Jesus ia libertar eles do jugo romano. Olha Moisés, Sansão, Davi, Josué. Como que eles libertaram? Era literalmente guerra. Era guerra. A liberdade veio depois da guerra. Então era isso que eles estavam esperando. Mas Jesus era um Messias diferente. Mas eu entendi que o diferente não é ruim. O diferente não é ruim. E dentro disso, eu aprendi duas coisas com Jesus que eu queria muito que você levasse para a sua busca por Ele. Duas coisas. A primeira é que Jesus ele não era convencional, mas ele era sempre intencional. Guarda isso. Jesus não era convencional, mas sempre intencional. Porque ele geralmente quebrava a expectativa. Mas eu entendi e aprendi que o que estava errado era a expectativa, não era Jesus. Jesus estava certo. A expectativa é que estava errada. E isso me levou a refletir por muitos dias sobre as minhas expectativas em Jesus. Por que às vezes eu me sinto frustrado com Ele? Será que de fato o problema é Ele ou são as minhas expectativas sobre Ele? Porque muita coisa na história bíblica se repete na nossa vida hoje. Quais são as suas expectativas sobre Jesus hoje? Que Ele não está te ajudando no que você precisa? O que é que você precisa? Ele nunca era convencional, mas ele sempre era intencional. Ele não fazia nada por acaso. Ele não se atrasava. Ele não errava. E eu estava apaixonado por esse cara. E a segunda coisa que eu aprendi foi que Jesus confrontava. O cara confrontava, mano. Mas sempre com amor. Jesus não passava pano para o pecado. Nunca. Nunca. Mas ele sempre aceitava o pecador. E às vezes eu passo pano para o pecado e rejeito o pecador. Como é isso? Se você olha a história de Jesus,
com a samaritana no poço, com a mulher adúltera, com Nicodemos, com Zaqueu, com o jovem rico, todos eles foram confrontados. Todos foram confrontados. A escolha foi deles, mas eles foram confrontados com amor. O confronto de Jesus é um confronto diferente. Então, se você vai fazer essa busca por Jesus, prepare-se para ter os seus pecados confrontados. Os meus foram e foi a melhor coisa que ele poderia ter feito. Sabe por que ele confronta? Não é porque ele quer te humilhar, é porque ele quer te salvar. Jesus ele não te confronta porque ele quer te ver no chão, mas porque ele quer que você se liberte daquele pecado que você carrega há anos. Eu aprendi essas duas coisas com Jesus. E aí os evangelhos, eles são o ápice da salvação, né? E depois dos evangelhos, a gente tem, de Atos para frente, a nossa história. A história do início da igreja. E adivinha em qual líder essa história é baseada? Respondam para mim. Jesus. Por que a gente fala tão pouco sobre ele? Se tudo é sobre ele. Jesus era um líder pelo qual valia a pena viver e morrer. O ide dos discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando, discipulando, acompanhando, o ide era o verdadeiro manifesto deles. E deveria ser o nosso também, o nosso manifesto. E depois, a gente vê as aventuras de Paulo, né? E Paulo era um cara que eu particularmente tenho muita admiração por ele. Muita. Porque a forma como ele, se você não sabe, ele foi um dos maiores escritores do Novo Testamento. A maior parte do Novo Testamento foi ele que escreveu. Ou foi sobre ele, que alguém escreveu ou que estava junto com ele. E você consegue sentir o amor por Jesus nas palavras de Paulo. E ele pagou um preço muito alto por isso. Mas ele estava disposto. E eu sempre me perguntava, cara, o que ele viu? O que Paulo viu que mudou? O que fez com que ele tivesse uma transformação tão inspiradora? E eu entendi que quando ele perseguia ainda os cristãos, ele estava cego. E quando ele literalmente ficou cego, foi quando ele começou a ver. E adivinha só o que foi que ele viu? Desculpa a minha redundância, mas ela é intencional. Ele viu que ele precisava de Jesus. Ele viu que sem Jesus, tudo que ele sabia era lixo. Era nada. E ele sabia muito. Poliglota. Nascido e criado na escola dos fariseus. Fera. Ia ser o próximo sumo sacerdote. Fera. Mas ele não tinha um principal. Quando ele percebeu que ele precisava de Jesus, aí olha o ciclo. Né? Quando ele pegou e entendeu que tudo apontava para Jesus, primeiro ele percebe que ele precisa. Depois ele entende que tudo que estava escrito, todas as profecias eram sobre o Messias. E aí ele tem uma transformação sinistra. Eu lembro com muito carinho quando algumas madrugadas eu lia, né, estudava as cartas dele e a sensação que eu tinha era que ele, principalmente ali, Tito, Timóteo, Colossenses, ele pegava uma cadeira e falava assim, cara, senta aqui, vamos conversar de pai para filho na fé sobre essa jornada. E eu lembro que nessas madrugadas elas mexeram muito. Porque
Está tudo aqui. Está tudo aqui. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela transforma ainda hoje, cara. Eu estou falando a mesma coisa desde o início. Porque eu entendi que eu não posso mais perder nenhuma oportunidade de fazer isso. E toda a nossa angústia, eu não estou dizendo que você vai parar de sofrer. Nem nada nesse sentido. Mas estou dizendo que você vai ter propósito no seu sofrimento. Então, quando eu vi, eu lembro muito como isso mexeu comigo, né? Esses momentos em que... Fiz até uma dramatização aqui, né? Esses momentos em que eu li as cartas deles, mexeu muito comigo. Porque é a nossa jornada diária. É a nossa luta contra o próprio eu. O cara está falando tudo aqui. Tudo que a gente está passando. Está aqui. E a gente vai buscar em outros lugares. Meu Deus do céu. E é isso que o diabo faz com a gente. Ele te leva para qualquer lugar, menos para cá. E hoje é a guerra da atenção, e você sabe de tudo isso. Mas eu preciso abraçar e trazer de volta. E isso leva ao terceiro, e eu vim aqui dar uma mensagem direta. Isso leva ao terceiro aprendizado. Vocês viram o meu esforço para tentar exprimir em palavras o que é isso, mas não dá. É frustrante. Eu tentei te explicar o que é essa transformação. Não dá para explicar. Eu entendi exatamente isso. Não tem como explicar. Beleza. Então o que a gente faz? Abra sua Bíblia. Em Apocalipse. Eu não sei se você percebeu, mas a gente passou basicamente por toda a Bíblia aqui em alguns minutos. E agora a gente vai ler um texto de Apocalipse, lá no finalzinho mesmo, capítulo 22. Capítulo 22. Versículo 17, 20 e 21. Eu vou ler aqui na minha versão, que é a NBV, inclusive indico bastante, uma leitura bem fluida. 22, 17, 20 e 21. O Espírito e a noiva dizem, venha. Que cada um que ouve diga, venha. Que aquele que tem sede, venha. Todo aquele que quiser, venha beber de graça da água da vida. Aquele que disse todas estas coisas declara, sim, eu venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. E assim termina a palavra de Deus. Você não sabia como terminava a Bíblia, assim que ela termina. Eu entendi depois desse trecho, e foi recente, semana passada que eu terminei. É isso. Mesmo que eu me descabele, eu não vou conseguir explicar, nem não consigo passar por osmose qual é a sensação, o sentimento de ser transformado através de todo esse ciclo, mas eu consigo te convidar. Venha. Beba. A gente fica se contorcendo porque a gente queria... Sabe quando você descobre uma coisa maravilhosa e você quer que todo mundo saiba, as pessoas que você ama, você quer que experimentem isso? É que às vezes a gente não consegue. E o que a gente pode fazer? A gente pode convidar. Insistentemente, a gente pode convidar. Então, respondendo a pergunta lá do início, eu bebi dessa água. E vale a pena. Essa água mudou a minha forma de enxergar o mundo. Tem mudado todos os dias a minha forma de agir e de pensar. Cara, transforma. Todos os dias essa água confronta os meus pecados. E eu te digo, vale a pena ser confrontado.
essa água mudou a minha visão sobre a vida, sobre as pessoas, sobre a igreja, sobre o trabalho, sobre tudo. E vale a pena. Vale muito a pena. Eu quero que você pense, como a gente leu aqui, que Jesus vai voltar muito em breve. Essa é a nossa esperança. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Ele não quer se relacionar contigo só quando ele voltar. Ele quer mudar a sua vida hoje. Ele vai voltar, mas ele já está aqui. Esse é um conceito do já e ainda não. Você não precisa entender isso tudo. Só entenda que ele está aqui, ele quer se relacionar com você hoje. Hoje, agora. E se você está ouvindo isso, você sabe, né? Não endureça o seu coração. Ele está te chamando. Venha. Beba. Vale a pena. Pense por um segundo. Não dá, já passa um segundo. Pense por alguns minutos. Como foi a sua última semana? Você se sentiu angustiado? Desorientado, sem saber o que fazer? Desamparado, perdido? Venha. Tenta pelo menos uma vez, uma única vez, mas tenta de verdade. Tenta de verdade. Tiago, mas eu já sei bastante. Tá aí Paulo, não vou nem falar de mim, que eu também não sabia nada. Você vai perceber que o que você sabe não é nada. Nada. Vá para a palavra buscar conhecer a pessoa para quem ela aponta. Jesus é a vida que vale a pena ser vivida. Leva isso. E eu te juro que eu não quero ser aquele crente sem noção que tenta te empurrar Jesus goela abaixo. Não é esse o meu objetivo. Não é. É só que, sabe quando você fala para o seu cônjuge, para uma pessoa que você ama, fala assim, cara, você precisa conhecer fulano. Ele é incrível. Nem tem como te explicar como ele é, só você conhecendo. Ele é muito diferente. É isso que eu estou fazendo aqui. Tenta uma única vez. Uma única vez. E se você está com todo esse sentimento, se eu conseguir plantar essa semente no seu coração, eu vou te dar algumas dicas agora que me ajudaram nesse ano. Comece pelo livro de João. O livro de João, você vai conhecer a pessoa de Jesus, e se você se aprofundar e tentar, como a gente tem conversado aqui, você vai ver que ele se conecta com todos os outros livros da Bíblia. E sempre com Jesus em perspectiva. Começa por João. Coloca dentro desse momento oração e reflexão. Não faz isso como um checklist. Não faz como um checklist. Esteja ali presente nesse momento. E orar e refletir ajuda muito. E a próxima coisa ajuda tanto quanto. Escreva. Cara, escrever... Top 1. Escreva. Escreva o que você está entendendo. Escreva o que você não está entendendo. Escreva a sua oração. Escreva. Porque você vai se concentrar mais dentro desse ambiente que está acontecendo ali. Esse ano, dentro de tudo isso, eu usei essa Bíblia aqui, que eu estava indicando para vocês, a NBV. E ela tem para você escrever o seu verso, para você escrever a sua oração, para você anotar. Isso fez muita, muita diferença. Muita mesmo. Use um comentário bíblico. Porque, como eu falei lá atrás, às vezes o texto é difícil. E a gente se perde dentro disso, e perde a pessoa de Jesus dentro do texto, e aí desiste. Use um comentário de quem você confia. Se você tiver com alguma dúvida sobre tudo que a gente conversou aqui, me procura no final. Vai ser um prazer inenarrável te ajudar dentro dessa jornada. E a casa, fundamentada em 3 pilares, adoração relevante, missões e pequenos grupos,
ela nasceu com esse propósito, de te ajudar a ter uma experiência real com Jesus. Se você está vindo aqui e isso ainda não te aconteceu, nós estamos aqui para isso, para te ajudar. Essa jornada, ela é individual, mas ela não precisa ser solitária. Essa jornada é você e Deus, mas você está dentro de uma comunidade. A gente não está aqui só sábado das 17 às 19, quando a gente está comendo ali. A gente está aqui disponível para te ajudar nessa jornada. Por favor, nos procure. Por favor. A gente tem um grupo de estudos. Olha eu fazendo um merchan aqui, né? A gente vai começar um grupo de estudos sobre o livro de João. Vem participar com a gente. Tiago, não sei por onde começar. Venha e beba. A gente vai te ajudar nesse processo. 3 pilares. Adoração relevante, missões, pequenos grupos. Se isso aqui não estiver amarrado na palavra de Deus, na palavra de Jesus, em conhecer quem Jesus é, vai ser inútil. Agora, se isso aqui tiver com a pessoa de Jesus sustentando tudo, cara, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Então você está vindo aqui já há alguns sábados, está querendo conhecer, venha, beba. Vai ser um prazer caminhar contigo. E eu termino com a palavra do salmista, e a gente vai cantar agora. Venha e veja que o Senhor é bom, e que a misericórdia dele dura para sempre. Porque se a casa não servir para te aproximar de Jesus, ela serve para quê então? Queria te convidar para ficar em pé e cantar com a gente. E como eu falei para vocês, eu não sei pregar, mano. É isso que eu sei fazer aqui. Eu sei conversar. Eu sei contar o que Jesus fez na minha vida. Eu espero que isso de alguma forma te atinja. Porque a vida com Jesus é muito boa, cara. Não sei o que te vendem por aí sobre a vida com Jesus, mas ela é boa. Eu não estou dizendo que ela é fácil. Nem que não vai sofrer, não é nada disso. Mas é a melhor vida que a gente pode viver. Escolha ficar ao lado de Jesus hoje. E entenda que você não está sozinho, que você tem uma comunidade para te apoiar e para te sustentar. De Deus Pai, de Deus Pai, há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa. De Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa. De Deus Pai, de Deus Pai, de Deus Pai. Senhor, eu entrego a vida de cada pessoa que está aqui, ó Deus, nas tuas mãos. Que cada uma tenha pelo menos uma vez, que é o que é necessário, um encontro real. Independente do momento que essa pessoa está passando, que ela entenda que o Senhor está presente. Que ela entenda que, primeiro, todos nós precisamos de Ti. Toda a Tua palavra é sobre você. E que não dá para... Não cabe em palavras essa experiência. Que cada um experimente por si mesmo. A melhor vida que a gente pode viver, que é a vida ao teu lado, Deus.
Por favor, Jesus, eu clamo a Ti. Que hoje, através do Teu Espírito Santo, a semente tenha sido plantada para que a gente tenha um relacionamento real contigo. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.